Eu vou levar para casa. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento glorificando a Deus. Aleluia. João 18, a partir do versículo 1. Eu prometo ser breve, porque o horário já é avançado, a gente tem que ter sabedoria, amém, irmãos? Mas ainda nós vamos ouvir a voz de Deus, ainda continuar falando conosco, porque já começou através dos louvores. Diz assim a palavra do Senhor, em João, no Evangelho de João 18, a partir do versículo 1, diz assim: Tendo Jesus terminado de orar, ele partiu com os discípulos e atravessou o vale de Cedron. E havia ali um jardim onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Jesus, que o traiu, também conhecia aquele lugar. Judas, que o traiu, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas das vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas, tendo recebido a escolta de alguns guardas dos principais sacerdotes e dos fariseus, chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. E sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? E responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. E disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. E quando Jesus lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. E tomou a perguntar-lhes: A quem buscais? E disseram: A Jesus de Nazaré. E respondeu Jesus: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscai, deixarei os outros. E isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que ele tinha dito: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Mais uma vez, cortando-lhe a orelha. E o nome do servo era? Pode fechar os seus olhos em nome de Jesus. Deus, nós te glorificamos, te agradecemos por estarmos aqui nesta noite, em concordância, Senhor, com a oração do anjo dessa igreja, o pastor Juninho. Nós queremos te pedir, continue falando conosco, através da tua palavra, em nome de Jesus. E todos digam amém. Você pode, tome o seu assento, coloque a Bíblia no colo e aplauda bem bonito a palavra de Deus. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós lemos, esse capítulo, e aí nós lemos até o versículo 10 versículos somente, eu quero introduzir e já entregar para os irmãos aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações e rapidamente finalizar. Mas a palavra do Senhor fala sobre dois homens que eu gostaria de falar. A Bíblia diz que nessa história, Jesus está perto de ser preso. E aí a gente entende que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade. E aí Jesus, com 30 anos de idade, ele foi batizado por João Batista, que foi seu primo, que estava na barriga de Isabel, sua mãe, quando Maria foi consultá-la. O Espírito Santo, o anjo apareceu a Maria, dizendo que ela conceberia um filho, e ela foi até Isabel, sua prima, que já estava grávida há 6 meses, portanto era mais experiente que ela, e ela foi consultar, e a Bíblia diz que João, ele balançou dentro da barriga de Isabel. Então, 30 anos depois do nascimento desses dois, Jesus e João, a Bíblia diz que Jesus é batizado nas águas, e agora, quando Jesus é batizado, ele inicia o seu ministério com 30 anos de idade. E aí, segundo alguns historiadores, ele morreu com 33,5, então acredito que nesse período que nós estamos lendo a palavra de Deus, é o período que Jesus está sendo aprisionado por alguns homens, e logo em seguida ele vai morrer. Então acredito que Jesus está com 3 anos e meio de ministério. Quem entende assim, diga glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus estava juntamente com seus discípulos, e ele já sabia tudo o que iria acontecer, a Bíblia diz que ele foi para o vale, passou pelo vale de Cedron. O vale de Cedron, ele tem esse nome porque existem umas árvores que são chamadas cedro.
E essas árvores são grandes e ela impede também muito a luz do sol. E às vezes a Bíblia fala também sobre Davi, que Davi quando ele fugiu, que o seu filho estava querendo tomar o trono dele, ele também para e ele vai para o Vale de Cedron. Ou seja, um lugar que não tem muita claridade, está impedido da luz do sol bater, e à noite então era um lugar muito escuro, muito escondido. Ou seja, eu entendo que Jesus, quando passa pelo Vale de Cedron, ele está num lugar que ele está em um momento oculto. Quem entende isso, diga amém. Amém. Então, quando Jesus passa pelo Vale de Cedron, logo em seguida, Jesus está passando por um jardim. E quando Jesus passa pelo jardim, alguns homens vieram com arma, com tocha, até Jesus. E quando eles chegaram para Jesus, Jesus falou assim: a quem buscais? E eles falaram: a Jesus de Nazaré. E quando Jesus falou: sou eu, a Bíblia diz que todos eles caíram em terra, pelo poder da voz do Senhor Jesus. E aí, quando isso aconteceu, Jesus pergunta mais uma vez, e eles chegam até Jesus, porque eles estavam chegando ali conduzidos por Judas, um homem que recebeu algumas moedas, e com isso ele levou aqueles homens até Jesus. Entre os soldados ali, também estava um homem que ele era auxiliar, ele era servo do sumo sacerdote. E você ouviu bem e leu juntamente comigo, o nome dele era Malco. Repita comigo: Malco. E o outro homem que estava ali também, junto com Jesus, era Pedro. Tanto que quando eles chegaram para prender Jesus, Malco, que era o servo do sumo sacerdote, chegou, Pedro puxou sua espada, e aí a Bíblia diz que ele cortou a orelha direita de Malco. E quando isso aconteceu, ele cortou a orelha de Malco, Malco saiu e Jesus restituiu a sua orelha. E quando isso aconteceu, a gente vê que Jesus restitui muitas das coisas que a gente faz de errado. Jesus está ali para consertar, está ali para abençoar. Você entende isso? Diga amém. E agora, falando rapidamente sobre a história, eu queria entregar para os irmãos algumas revelações que o Senhor falou no meu coração, que são importantes. Mas antes de dizer isso, eu gostaria de falar sobre esses dois personagens dessa história. Um deles é Malco, repita comigo: Malco. E o outro dele é Pedro, repita: Pedro. A Bíblia diz que Malco, ele era servo do sumo sacerdote. Às vezes a gente ouve pessoas dizendo que Malco, ele era um soldado romano, ele estava sendo um soldado que foi enviado, mas na verdade não era nada disso. Ele era simplesmente um servo do sumo sacerdote. O que fazia o servo do sumo sacerdote? Ele tinha que estudar durante toda a sua vida. Ele tinha que ser um homem centrado, um homem obediente, e ele tinha que ter uma vida regrada, já desde criança, porque os judeus, eles começam a estudar a palavra desde quando eles são criança. Então eles começam estudando a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós aqui conhecemos como Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então as crianças já começam estudando a Torá, e eles são levados para um lugar para ser provado, para ser testado. E aí, quando eles passam por esse teste, então dá continuidade ao ministério. E aí ele tem que passar por algumas etapas de estudo, de disciplina, até que ele possa ser um dia auxiliar do sacerdote, ou servo do sacerdote. E talvez um dia ele pode ser auxiliar ou servo do sumo sacerdote. Mas isso envolve muita dedicação, muito estudo, muita disciplina, apoio familiar. Toda a sua família tinha a honra de ter alguém na sua família como sacerdote. Imagine o sumo sacerdote. Lembrando que o sacerdote, ele pegava os animais, imolava os animais e oferecia como sacrifício para que pecados de pessoas fossem encobertos. E ele fazia isso mensalmente. E agora o sumo sacerdote, ele fazia isso anualmente, uma vez por ano. Normalmente era no período da Páscoa. E agora, para a pessoa ter um familiar sumo sacerdote, era um sonho de toda a família. Então entendo que o sonho de Malco não era somente dele. O sonho de Malco de um dia alcançar a função de sumo sacerdote era também de sua família, de seus pais, de seus irmãos, das pessoas que o rodeavam. Então ele tinha esse sonho de um dia ser sumo sacerdote, porque até esse presente momento, Malco é tão somente servo do sumo sacerdote.
e não um soldado, como a gente ouve muitas pessoas falando. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então Malco, ele não tinha treinamento com armas para se defender, se proteger de Pedro, não, de forma alguma. Ele estava ali somente para ver a situação espiritual da questão. E como ele era um dos principais do templo, provavelmente ele recebeu essa incumbência de acompanhar todo esse cortejo militar para prender Jesus, porque ele era o responsável espiritual. Eu começo a imaginar Malco saindo de casa com uma missão, os seus vizinhos vendo e dizendo: Malco, vai para onde hoje? Eu tenho uma missão, eu tenho que prender um homem que na concepção deles estava bagunçando com a religião deles, estava desordenando a religião. Então ele falou: eu vou lá como um dos responsáveis do sumo sacerdote e eu vou lá prender esse homem que está fazendo um agitador político, era o que eles imaginavam. Ele está atrapalhando a obra de Deus. Então a intenção de Malco não foi uma má intenção ao prender Jesus. Ele foi com uma boa intenção. Ele estava bem intencionado, porém fazendo a coisa errada. Quem entende isso, diga glória a Deus. E agora Malco, eu imagino pessoas falando: ei Malco, vai lá. Falou: vou porque eu tenho uma missão. Malco saindo de casa, sua família vendo, seus vizinhos vendo, e todo mundo entendendo que Malco estava indo para aquele lugar com uma missão de prender um homem que até então estava bagunçando a religião deles. Quem entendeu até aqui, irmãos? E agora o outro homem que eu gostaria de introduzir e falar um pouco para você é Pedro. Pedro, um dia, ele sai para pescar, porque é um homem experiente. A Bíblia diz que ele era um empresário da pesca. Ele tinha sócios, a Bíblia também fala sobre isso. Então Pedro não era um simples pescador, era um homem que tinha experiência na pesca. Pedro era um homem que tinha funcionários junto com ele e também um número de barcos com ele. E a Bíblia diz que ele vai pescar, irmãos. Ele vai pescar naquela localidade, porque ele acredita, ele entende que naquele momento, ou seja, à noite, no momento em que ele estava acostumado a pescar, pelo mar está frio na parte de baixo da água. Os peixes nesse período da noite, eles aproveitavam e ficavam na superfície do mar. Então Pedro entendia: vai ser mais fácil de pescar no momento em que os peixes não estão lá no fundo, mas estão na superfície, porque a água na superfície é mais quentinha e isso agradava aos peixes. Então Pedro está indo pescar não de orelhada. Pedro está indo pescar porque ele sabe que é o momento certo, ele sabe onde os peixes estão, ele sabe até onde é o local correto de jogar a rede. Então Pedro, por sua experiência, ele vai pescar. E a Bíblia diz que quando ele volta da sua pescaria, ele volta com seu barco vazio. Ele teve uma pescaria frustrada, ele não conseguiu pescar. E aí, quando ele para com a sua embarcação vazia, você imagina a expectativa das pessoas que estavam ao redor de Pedro. Pedro era um empresário, como eu falei. E aí Pedro volta da sua pescaria, tem clientes lá para ele atender. Tinha gente que esperava a empresa de Pedro voltar da pescaria, voltar do mar para poder adquirir peixes, para poder comprar peixes de Pedro. Mas Pedro volta sem um peixe no seu barco. Pedro volta com um barco vazio. Ele tem que vender o peixe, porque com a venda do peixe ele vai pagar os seus fornecedores. Pedro tinha compromisso, e você que está aqui é empresário, sabe muito bem do que eu estou falando. Você tem compromisso, e Pedro tinha compromisso. E quando Pedro chega com um barco vazio, sem peixe, ele não consegue vender para os seus clientes e consecutivamente ele não consegue pagar os seus fornecedores. Pedro volta de uma noite de pesca frustrada. E aí ele vai e se separa para lavar as suas redes. E aí o dia já está amanhecendo, Jesus olha para Pedro, e ele está querendo pregar, e ele pede a Pedro: Pedro, me empresta o seu barco, para eu poder estar na altura do mar, para que todos me ouçam e minha voz propague, para que a palavra seja anunciada para todos.
Pedro não estava no seu melhor dia, mas mesmo assim, ele ouviu o pedido de Jesus e cedeu o seu barco. Quem sabe essa semana não foi a melhor semana da sua vida, quem sabe esse dia não foi o melhor dia da sua vida, mas eu quero glorificar a Deus, porque mesmo não sendo a melhor semana ou o melhor dia, você ainda ouviu a voz de Jesus, está aqui na casa do Senhor para adorar. É por isso que Deus está te despertando para um novo tempo. Só quem está recebendo esse despertamento, aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus. Ele não estava no seu melhor dia, ele não estava no momento alegre, mas ele ouviu a palavra do Senhor e abriu o seu coração. Nem sempre você vai ouvir a palavra do Senhor no melhor momento da sua vida. Nos dias que as coisas estão dando certo, às vezes as coisas vão estar dando errada, mas eu quero dizer para você: ouça a palavra do Senhor, ouça a voz do Senhor e entregue o seu melhor ao Senhor. A Bíblia diz que Pedro entregou o seu melhor, sim ou não, irmãos? Pedro deu a ele um barco vazio. Amanheceu, Jesus falou: vem pescar comigo. Ele falou: Jesus, eu já pesquei o tempo inteiro. À noite, em que os peixes estão na superfície, que é fácil de pescar, eu já tentei e não consegui. Agora você quer me levar de dia, que agora vai aquecer o dia, eles vão para fundo ainda? Então, quer dizer, não vai dar certo. Eu já tentei. Quando Pedro diz isso, Pedro não está sendo turrão, ele está dizendo da sua experiência. Ele sabe o momento certo que os peixes estão perto, próximos para ele pegar. Então Pedro está ensinando Jesus: não dá certo agora. Jesus fala: vem comigo. A Bíblia diz que quando ele entra, ele diz assim: sob a sua palavra, que quer dizer, debaixo da sua palavra eu lançarei a rede. E ele lança a rede, os peixes lá embaixo, ele tem que começar a subir, porque Pedro tem que encher a sua rede de peixe, porque a palavra de Jesus foi lançada. Eu não sei se o maior milagre de Jesus na pesca maravilhosa foi os peixes de manhã saírem lá de baixo e virem para cima para entrar na rede, ou se foi os peixes à noite que estavam na superfície se escondendo abaixo para ninguém entrar na rede de Pedro. O milagre de Jesus, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, tem que se cumprir. Quando Jesus falou: vai ter peixe aqui, os peixes tiveram que se virar, sair lá de baixo, subir para a superfície, porque eles tinham que obedecer a palavra de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida: os peixes vão ouvir a palavra de Jesus. Eles podem até estar na profundeza, mas eles vão subir para a superfície, porque tem palavra de Jesus sobre você. Tem um novo tempo de Jesus traçado para a sua vida. Esse novo tempo vai chegar para a glória de Deus. Você vai aplaudir Jesus? Aplauda mais um pouquinho. Aplauda mais forte. Pastor, ainda falta pouco. O ano está quase acabando. Falta menos de 20 dias para acabar o ano. Mas eu creio que o que Jesus pode fazer na sua vida nesses menos de 20 dias, pode até não ter acontecido nada em 12 meses, mas ainda tem menos de 20 dias. E Jesus pode operar o que não aconteceu em 12 meses, em 20 dias na sua vida. Só quem acredita nisso, aplauda e glorifica o nome dele. Você vai receber o novo tempo de Deus. Eu vejo o novo tempo de Deus chegando na sua vida, no seu ministério, na sua família. Deus tem um novo tempo para você, mas basta você acreditar na palavra do Senhor que é liberada sobre a sua vida. Se você não acreditar, quem é que vai crer por você, crente? Você tem que abraçar. Seja maluco, quando alguém do altar falar está liberado, você fala: eu pego, eu tomo posse, eu recebo, é para mim, dá rodopio, pula, vira de cabeça para baixo, mas faz alguma coisa e recebe. Porque se você não receber, tem um crente mais doido que você do seu lado que vai receber. Se ama, pessoal. Oh, glória a Deus. Se tem duas pessoas aqui que vão receber a bênção de Deus, uma sou eu, cadê a outra? Jesus fala: vem, e ele vai.
Ele emprestou um barco vazio para Pedro. Pedro devolve a ele. Pedro empresta a Jesus um barco vazio. Jesus devolve a ele 2 barcos cheios. Oh, glória! O barco está tão cheio que quase afundou. Ele tem que assoviar. Vem cá! Traz mais um barco, um amigo, bota os peixes no outro barco, porque um barco só afunda. Deus tem um novo tempo para você. Mas se você segurar só em um barco, pode afundar. Pastor, mas é bênção de Jesus, como é que afunda aí? Bênção de Jesus, se não for compartilhada, afunda. Às vezes Jesus te dá coisa grande, mas você sozinho não dá. Tem que abençoar ministérios, tem que abençoar pessoas, porque o que Jesus te dá não é para você guardar, irmãos, esconder, enterrar. Jesus te dá para você, fazer as coisas multiplicarem. Jesus está falando com alguém nessa noite. Eu vou até dar 2 barcos, mas tenho que compartilhar. Sabe por que Jesus recebe um barco vazio e devolve 2 cheios? Porque Jesus não deve nada a ninguém. O que você faz por ele, talvez você se vanglorie. A minha oferta foi a melhor nesta noite. Jesus não deve nada a você. Jesus tem algo maior para você. O que você entrega a ele pode até ser um barco vazio, ele vai te devolver 2 cheios. O que você entrega para o Senhor, valoriza. Um dia Jesus fala para os seus discípulos: vai lá e procura, vocês vão encontrar um cenáculo mobiliado. Pergunta lá, onde está o cenáculo mobiliado, onde prepararei a ceia junto com meus discípulos. Aí vão dizer onde é e vão para lá. Sabe o que aconteceu? Jesus ceia com seus discípulos nesse cenáculo mobiliado. Hoje você vai para Israel. Tem muitos amigos meus que já foram para Israel, fizeram questão de fazer a ceia, sabe onde? Nesse cenáculo mobiliado. Aí pergunta, qual o valor disso? Não se vende, porque não tem preço aquilo, só tem valor, porque Jesus passou por ali, e onde Jesus pisa é valorizado. Às vezes você não quer entregar o seu melhor para o Senhor, entregue a sua casa para fazer culto para o Senhor, entregue a sua empresa para alguns irmãos irem lá e orar, entregue o seu carro para acabar o culto, você botar 3 crentes e dar carona a ele, porque aquilo que você entrega na mão do Senhor é valorizado. O cenáculo mobiliado não tem mais preço, irmãos. Tem valor. Aquilo ali é tombado, ninguém mexe. Quem é que vende? Quem é que compra? Não. Até hoje vai ser cenáculo mobiliado. Quem for para Israel, quiser ceiar, vai ceiar lá, vai tirar foto, vai fazer vídeo, porque todo mundo quer estar lá. Sabe por quê? Porque Jesus passou por lá. Deixa Jesus passar na sua casa também. Deixa Jesus passar na sua empresa também. Deixa Jesus passar nos seus negócios, porque vai valorizar, irmãos. Glória. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Eu estou só na introdução, irmão. Vou começar a pregar agora, amém ou amém? Mas não deixa ninguém embora não, que eu falei que eu vou começar a pregar agora. Fecha a porta aí, senão não tem crente que vai embora. Quando isso acontece, eu falei um pouco sobre Malco, falei um pouco sobre Pedro. Pedro, ele foi chamado pelo Senhor assim, nessa circunstância. Pedro começou a servir a Jesus. Quando Pedro serve a Jesus, eu entendo que Jesus começou o seu ministério com quantos anos? E agora Jesus está prestes a morrer. Quantos anos, segundo os historiadores? Então Pedro está andando com Jesus há quanto tempo, irmãos? Há quanto tempo? Quem é bom em geografia? Ih, não é geografia isso não? É matemática, né? 33 menos 30 dá quanto, irmãos? 3,5. Então Pedro está andando com Jesus cerca de 3 anos e meio. Até que chega alguém, alguns oficiais, e junto com eles um servo do sumo sacerdote. Ele está ali como uma pessoa espiritual ordenando, vai lá, a autoridade é minha e prende. E quando esse homem chamado Malco, ele é servo do sumo sacerdote, chega, a Bíblia diz que Pedro ele puxa a sua espada e corta a orelha dele. E a Bíblia diz orelha direita. Esse texto vai falar também em outros evangelhos, mas eu achei mais interessante ler esse daqui, porque ele fala qual é a orelha que foi cortada do sumo sacerdote. Você vai entender daqui a pouco por que eu estou falando isso. Quando Pedro puxa a espada e corta a orelha dele, eu começo a ver o que Pedro está armado. Está andando com Jesus, mas ainda está armado.
Eu vejo Jesus andando 3 anos e meio com Pedro, e em um momento Jesus fala assim: ei, larga a arma, meu irmão. Esse homem está armado. Está andando com Jesus, está armado. Muitas das vezes nós estamos andando com Jesus e não deixamos a nossa arma de lado. E quando digo arma, não digo Bíblia, palavra de Deus, não. Eu digo armas dentro de nós. Porque tem gente que chega diante da gente e faz uma ofensa, a gente vai e vira galinha de briga. A gente fala: essa esquerda aqui está convertida, mas a direita não está não, irmão. Se fizer graça comigo, eu pego, né? Quem já ouviu isso, irmão? Isso acontece, sabe o que é isso? É a gente estar andando com Jesus, mas a gente ainda está armado. Só que Jesus está preparando um novo tempo para a gente. Só que a gente só vai inaugurar um novo tempo se a gente desarmar, tirar todo o armamento que está dentro de nós. Você entende isso? Diga amém. Então você tem que ter a mansidão de Jesus. Você tem que ter o amor de Jesus na sua vida para que você receba e inaugure um novo tempo que Ele tem preparado para a sua vida. Não adianta você estar na igreja, mas vivendo a mesma vida que você vivia lá fora. Não adianta você estar dentro da casa do Senhor e vivendo as mesmas coisas que você vivia, falando as mesmas coisas que você falava. Tem que mudar de vida. Tem que tirar armamentos de dentro de nós. Quando Pedro corta a orelha de Malco, Jesus vai lá no chãozinho, pega a orelha e bota de volta. Jesus está dizendo: até quando eu vou ter que consertar as burradas que você faz? Glória a Deus. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus está consertando e dizendo: ei, anda comigo há 3 anos e meio, meu discípulo está do meu lado e ainda está armado, irmãos. Tire a arma. E quando isso acontece, Pedro corta a orelha de Malco. Você imagina só Malco perdendo a orelha, e a Bíblia diz orelha direita. Malco não está perdendo simplesmente a orelha. Malco está perdendo o seu sonho, porque você sabe muito bem que para você ser sacerdote, para a pessoa ser sacerdote, primeiro tinha que estar na tribo de Levi, da descendência de Levi, ou até mesmo da descendência de Arão, porque Arão foi o sacerdote que o Senhor consagrou primeiro. E aí, ele tinha que estar nessa descendência, e aí também ele tinha que ter um período grande de preparação para que isso acontecesse. Você imagina a família inteira sonhando junto com Malco, e agora, num momento ruim, Malco vai lá e perde a sua orelha, e a orelha direita. Deixa eu ler para você a palavra do Senhor, o que acontecia no momento em que o sacerdote era consagrado. Depois você lê em casa, Êxodo capítulo 29, versículo 20. O que aconteceu quando Arão foi consagrado? A consagração dos sacerdotes. Preste atenção, você vai entender. Versículo 20. Degolarás a voz do Senhor dizendo para as pessoas que estavam consagrando: degolarás o carneiro e tomarás o seu sangue. Ou seja, você vai pegar o sangue do carneiro e porás sobre a orelha direita de Arão. Olha qual era o procedimento. Estou lendo para você ver que a Bíblia diz isso. Procedimento de consagração do sacerdote. E porás sobre a orelha direita de Arão, sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita, como também sobre o polegar do seu pé direito, e o resto do sangue aspergirás sobre o altar e ao redor. Para consagrar um sacerdote, primeiro tinha que imolar um animal, pegar o seu sangue, pingar o sangue sobre a orelha direita do candidato a sacerdote ou sumo sacerdote, pingar o sangue sobre o polegar da sua mão direita e pingar o sangue sobre o polegar do seu pé direito, para ele entender melhor, para ele agir melhor e para ele andar melhor. Isso era o procedimento da consagração dos sacerdotes. Quando Pedro chega, olha o que está escondido no texto. Quando Pedro chega, ele vai lá, busca a sua arma e corta a orelha direita de Malco, o auxiliar do sumo sacerdote. Ele está dizendo: eu não estou cortando somente a sua orelha, eu estou exterminando, acabando com seus sonhos de um dia ser sacerdote. Ele estava acabando com o sonho da família de Malco.
Ele estava terminando com o sonho das pessoas que rodeavam Malco, que eram amigos de Malco, e agora ele termina com isso tudo simplesmente com a atitude de cortar a orelha. Tem que derramar o sangue na orelha, irmãos. Sem orelha direita não dá. E para ser sacerdote ele não poderia ter marca, não poderia ter um braço faltando, uma perna faltando, um dedo faltando, nem muito menos uma orelha faltando, principalmente a orelha direita. Quando isso acontece no texto, ele termina com o sonho de um dia esse homem ser sacerdote, com o sonho da sua família de ter um sumo sacerdote integrando a sua família, que seria honra para eles todos. Você imagina aqueles homens que estavam na casa, vizinhos de Malco, que falaram: Malco, vai para onde? Malco diz: eu estou indo para uma missão. O que você vai fazer? Eu vou prender um homem, eu vou tocar, eu vou segurar um homem. Aí Malco, nesse momento, eu imagino que nesse momento rápido, um filme inteiro passa na mente de Malco. Malco começa a pensar os incentivos da sua mãe, os incentivos do seu pai, os seus amigos e parentes honrados, dizendo: um dia teremos um sumo sacerdote entre nós, integrante da nossa família. E agora Malco, quando perde a orelha, ele perde aquilo tudo, ele começa a imaginar a frustração dos seus amigos, a vergonha que ele irá passar, a frustração dos seus familiares em ele não poder mais, não estar mais qualificado de ser um dia sumo sacerdote. Pedro, destruidor de sonhos, aí até que Jesus chega diante dele, vê a orelha no chão, pega a orelha, toca nele e restitui a orelha. Mas quando Jesus restitui a orelha, não está restituindo uma orelha, está restituindo um sonho, está restituindo a alegria de uma família. Eu quero profetizar sobre você que Jesus está trazendo um novo tempo para a sua vida, e esse novo tempo vai chegar para a glória de Deus. Aleluia! Imagina os vizinhos de Malco dizendo: Malco vai para onde? Ele: eu vou tocar em um homem. Quando Malco volta, aí Malco, deu certo o seu plano de ir lá segurar, tocar no homem? E Malco dizendo: eu fui para tocar nele, mas quando cheguei lá foi ele quem me tocou. Eu fui para segurar esse homem, mas quando cheguei lá foi ele que segurou em mim e restaurou o meu sonho, o sonho da minha vida, o sonho da minha família. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Podem até chegado diante de você Pedro, destruidor de sonhos, mas nessa noite quem chega diante de você é Jesus Cristo, restaurador de sonhos. Ele vai restaurar o seu casamento, ele vai restaurar a sua vida, ele vai restaurar a sua família, a sua vida espiritual será restaurada para a glória de Deus, porque chegou nessa noite Jesus, restaurador de sonhos, e ele está te despertando para um novo tempo na sua vida. Só quem crê nesse novo tempo, aplauda e glorifique o nome dele. Glória! Quem pode dar glória a Deus junto comigo aí, irmãos? Aleluia! Esse ano inteiro você pode até ter se deparado com Pedro, destruidor de sonhos, mas nesse momento Jesus, restaurador de sonhos, está diante de você, está entrando na sua casa, está inaugurando um novo tempo na sua vida, na sua família, para a glória do teu santo nome. Quem pode se coloca de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia!